Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Olá, irmãos e irmãs, bom dia, Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos desfrutarmos do nosso alimento diário, novo volume, o Evangelho da Glória de Deus. Primeira semana, quarta-feira, o tema da semana é reavivar a chama do dom de Deus e o tema de hoje é as ansiedades e os problemas na igreja. Nós vimos logo no início que o cristão, quando começa a sua carreira cristã, o caminho de andar com o Senhor, ele começa bem, com um viver espiritual ardente, cheio do fogo do Espírito, mas no decorrer da sua caminhada, devido a problemas, vários problemas, em especial nos nossos dias, aumento da iniquidade, os problemas da ansiedade, problemas de ideologia, várias situações podem fazer com que o seu espírito apague e ele se torne uma pessoa fria ou indiferente no viver da igreja. Perde aquele entusiasmo e alguns podem até adoecer com os problemas que enfrentam. Nós sabemos que não é fácil, é um desafio para nós manter o fogo do nosso espírito aceso até a volta do Senhor. Isso aí é um combate que nós temos, manter o nosso espírito aceso. Hoje a nossa leitura bíblica está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 4, que Paulo fala que quando ele estava de viagem rumo da Macedônia, ele deixou o jovem Timóteo na igreja em Éfeso a fim de admoestar a certas pessoas que não ensinassem outras doutrinas, nem se ocupassem com fábulas, genealogias, que antes promoviam discussões, estresse, do que o serviço de Deus na fé dos irmãos. Então era um problema que tinha ali na igreja. E também isso resultou no comprometimento da saúde de Timóteo, claro, muitos problemas. E nós também vamos ver que nos nossos dias atuais nós também temos enfrentado problemas, que é um problema comum a toda a sociedade e também é um problema entre os cristãos, que é o problema das preocupações e o problema das ansiedades. E aí nós vamos ver que o Senhor Jesus, no cumprimento do seu ministério terreno, ele tratou desse assunto junto aos seus discípulos, que também tinham esse tipo de problema, né, irmãos? As ansiedades, as preocupações. Mateus capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia aí, no versículo 25, Jesus fala assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Ou seja, a vida não é mais importante do que o alimento e o corpo não é mais importante do que as vestes? Mas nós nos preocupamos com o alimento e nos preocupamos com a vestimenta. Essas coisas acabam gerando em nós preocupações excessivas e também até ansiedade. E o Senhor então vem falar para a gente não tomar esse caminho. E a gente sabe que nesse momento que nós estamos atravessando, a gente pode até falar, irmãos, não andem, não se preocupem, irmãos. Irmãs, não se preocupem. Jovem, fique em paz, mas quando nós atravessamos a experiência de perder o emprego, de a empresa falir, os nossos negócios não irem bem, a gente sabe que não é fácil. Nesse momento especial que estamos atravessando de pandemia, muitos têm perdido o emprego e têm também tido as suas empresas fechadas devido à situação. Mas graças a Deus que no viver da igreja em Filadélfia, os irmãos nos dão todo o apoio, cuidado, têm orado por nós e isso tem nos fortalecido e até temos recebido o apoio no cuidado prático, não é verdade? Aí nos faz lembrar daquela palavra que Paulo falou para a igreja em Corinto, 2 Coríntios capítulo 8:15, está aí no alimento diário essa referência, que o que muito colheu não teve demais e o que pouco não teve falta.
Então, esse é o cuidado do Senhor no nosso meio, é a administração do Espírito no viver da igreja. E assim nós somos cuidados, somos fortalecidos, não é verdade? Mas o Senhor Jesus aqui, continuando no versículo 31, ele fala assim: portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Aí o versículo 33, ele fala: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Por um lado, nós temos aqui uma palavra, né? uma ordem do Senhor: não andem ansioso por coisa alguma. Por outro lado, ele nos mostra o caminho de vencer a ansiedade e não ter a chama do nosso espírito apagada. Ele fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, que ele vai cuidar tanto das questões de vestuário quanto das questões do alimento, representando, na verdade, todas as nossas necessidades básicas. Essa é uma promessa do Senhor para nós, o Senhor nos falou isso. Então o Senhor preocupou com esse aspecto, preocupou no sentido positivo. Ele teve esse cuidado para conosco e nos dá essa orientação para tratarmos com ansiedade. Mas nós também vemos em Filipenses capítulo 4, versículo 6, que o apóstolo Paulo também, ele ajudou a igreja em Filipos nessa questão também da ansiedade. No capítulo 4, versículo 6, o apóstolo fala assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Então Paulo também está tratando da situação e ele nos mostra também aqui um caminho: oração, súplica com ações de graça, tornar conhecidos diante de Deus os nossos pedidos, ou através da oração, da petição, mostrar para o Senhor as nossas necessidades, transformar nossas necessidades em oração diante do Senhor. Nós devemos pedir para o nosso Pai Celestial aquilo que nós precisamos, apontar para o Senhor as nossas necessidades, embora Ele saiba do que nós necessitamos. Mas nós podemos descarregar a ansiedade, descarregar a preocupação por meio da oração. Quando você descarrega, você fica liberado para buscar o reino e a sua justiça. Assim o nosso espírito nunca se apagará, a chama do nosso espírito nunca se apagará. E por fim, nessa questão da ansiedade, o apóstolo Pedro também, ele veio nos ajudar. Como que ele nos orientou na questão da ansiedade. Aí no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 7, ele fala assim: lancem sobre ele quem? Jesus, todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos e irmãs, o Senhor está cuidando de você. Qual que deve ser a nossa atitude frente a esses problemas que nós temos de preocupações e ansiedades? O que nós devemos fazer para nos ver livres dessa situação? Lançar sobre Ele, lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. De maneira prática, fazer o que Paulo nos ensinou, que o Senhor falou, né, irmãos? Buscar o reino, envolver com as coisas do reino em primeiro lugar. Nós vamos de exercitar nossa fé para isso. Se o Senhor falou para eu buscar o reino em primeiro lugar, que as demais coisas me serão acrescentadas, eu creio. E a gente deve obedecer a palavra do Senhor. E Paulo fala para a gente também não andar e tornar conhecidas diante do Senhor nossas necessidades, também devemos fazer isso. E Pedro aqui conclui dizendo que nós devemos lançar sobre Ele, porque Ele está cuidando de nós. Você não está desamparado, o Senhor está cuidando de você. Então, se a gente leva para Ele, Ele vai prover meios para nos dar o livramento. Agora, se nós caímos em murmuração, incredulidade, ficamos chateados, isso só vai fazer com que a chama do nosso espírito se apague. Não vai nos ajudar absolutamente em nada.
E depois aqui nós vemos que, além desse problema da ansiedade, nós também temos os problemas na vida da igreja, que apagam o nosso espírito. Essas dificuldades estão relacionadas com o nosso serviço a Deus na igreja, com o nosso relacionamento com os irmãos. Sim, pode trazer desgaste que culmina com o apagar do nosso espírito, né? Então, foi a experiência do jovem Timóteo em Éfeso. Ali havia problemas entre a liderança, com ensinos, com discussões, com contendas, com debates. Então, é comum de essas coisas ocorrerem no nosso viver da igreja, na sua cidade. Isso pode acontecer. E de repente você vê que os irmãos não estão preocupados com o falar profético, como você gostaria que eles estivessem. O que fazer numa hora dessa? A gente vê que Paulo, ele enviou Timóteo para cuidar dos problemas ali em Éfeso. E a gente vê que Timóteo teve muita dificuldade a ponto de adoecer. Paulo fala aqui no livro 1 Timóteo, vamos ver aqui 1 Timóteo, vamos ver aqui, Senhor Jesus, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, versículo 23, perdão, irmãos. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, 23. Então, Timóteo acabou tendo problema de saúde, né? E olha que o Timóteo não conseguiu resolver os problemas da igreja em Éfeso. Isso deve ter lhe causado bastante frustração. Tanto é que Paulo fala que os da Ásia, né, abandonou ele. Sob a liderança da igreja em Éfeso, as demais igrejas também abandonaram o ensino dos apóstolos. Mas Paulo dá duas recomendações para Timóteo. Primeiro, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, ele fala assim: por essa razão venho lembrar-lhe que reavives o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo não falou para Timóteo abandonar o barco. Irmão, mesmo que você esteja passando algum problema na vida da igreja, não abandone o barco. Não abandone as reuniões, não abandone os serviços. Você precisa lembrar e reavivar o dom de Deus que está em você. Você precisa lembrar que um dia o Senhor acendeu o seu espírito, e que esse problema que ameaça o seu espírito de ficar apagado, você precisa resistir. Não é resistir com briga, com contenda, não. Mas é resistir com o exercício do Espírito, resistir com invocar o nome do Senhor, resistir com oração, resistir com ruminar do falar profético, recorrer à palavra, recorrer à comunhão com Deus. Aí seu Espírito vai acender e você vai vencer essa experiência. Aí Paulo fala: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então está aqui também, quando fala de reavivar o dom, é o mesmo que abanar alguma coisa que está para apagar. Pode ser que o seu espírito esteja no estágio de estar fumegando já, só fumaça, não tem mais fogo. Você está frio, está indiferente, está desanimado, perdeu o entusiasmo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, se você invocar o nome do Senhor, seu espírito vai acender. Se você se voltar ao Senhor em oração, em súplica, seu espírito vai acender. Se você ruminar o falar profético, seu espírito vai acender. Você vai estar nas reuniões presenciais, seu espírito vai acender. Tudo isso o Senhor nos deu para manter o nosso espírito aceso.
Não deixe que os problemas apaguem o seu espírito. Ó Senhor Jesus, o Senhor não te deu um espírito de covardia. O seu espírito, mesclado ao Espírito de Deus, é um espírito poderoso. Aqui fala, né? O espírito não é de covardia, mas de poder. É um espírito de amor e é um espírito de mente sóbria. O Senhor vai guardar você, o Senhor vai te fortalecer, amém? E quando Paulo fala para Timóteo também tomar o vinho, que nós não podemos levar para, já que eu estou com vários problemas na igreja, para esquecer os problemas, eu vou tomar o vinho aqui. Não é isso que Paulo está falando. Não leve para esse lado aí, tomar o vinho para esquecer os problemas, não é isso não, é um princípio que aqui nós devemos aprender. Precisamos cuidar da nossa saúde, não podemos descuidar da nossa saúde. Por um lado, nós exercitamos a piedade, por outro lado, nós cuidamos da nossa saúde, para poder servir o Senhor cada vez mais com excelência. Amém? Então está aí esses dois problemas e a maneira de lidar com cada um deles. Jesus é o Senhor, tenha um ótimo dia e que você possa aplicar essas palavras no seu viver aí. Até mais.